Olá pessoal, professor Rogério, seja bem-vindo ao nosso canal, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Bem, na aula de hoje nós iremos resolver mais uma questão de física. Nesse caso aqui, gente, a gente está com um circuito onde eu tenho 3 resistores em paralelo, ok? Essa fonte aqui é de 48 volts. Então qual é o objetivo? Calcular a resistência total, ok? A corrente total do circuito e calcular as correntes I1, I2 e I3, que passam em cada resistor, no caso R1, R2 e R3, respectivamente. Vamos lá, vamos primeiro calcular a resistência total. De plano, eu posso falar para os senhores e para as senhoritas que nós iremos reduzir o circuito a esse ponto aqui, ó. Aqui 48 volts e aqui uma resistência total ou resistência equivalente, a qual nós iremos calcular desde já. Bem, como eu falei em aulas anteriores, para nós resolvermos a resistência total de um circuito, seja ele circuito paralelo, ou circuito em série, ou circuito misto, a gente sempre deve começar, no caso, da direita para a esquerda, se a fonte estiver do lado esquerdo. Ok? Então, vamos primeiro fazer a resistência equivalente aqui, ó, entre o resistor 2 e o resistor 3. Nesse caso, nós iremos fazer R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Substituindo aqui, ó, nós temos 10 que multiplica 15 dividido por 10 mais 15. Ou seja, 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. 150 dividido por 25 é igual a quanto? Igual a 6. 6 o quê? 6 ohms. Ou seja, agora nós temos um circuito assim, ó. Resistência R1. E essa resistência aqui, ó, que eu vou chamar de RX, quanto é? É uma resistência de 6 ohms, ok? Aqui é 6 ohms. E aqui eu tenho quanto? 5 ohms. Agora eu vou calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores. Tudo passo a passo para que vocês possam entender, ok? Para eu calcular, eu vou fazer o seguinte, é como se eu eliminasse esses dois resistores aqui, ok? E esses dois resistores eles vão dar lugar a uma resistência equivalente que nós calculamos ali, que é quanto? 6 ohms. Ou seja, agora nós iremos calcular aqui, ó, a resistência equivalente entre esses dois resistores, R1 e o resistor de 6 ohms. Ou seja, vai ficar R1 vezes, eu vou colocar esse valor aqui de RX, tá? Só para dar nome aos bois aqui. R1 mais RX. No caso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 6 dividido por 5 mais 6. 5 vezes 6, 30. 5 mais 6, 11. 11 dividido por 30. Aliás, 30 dividido por 11 é igual a 2,72, mais um 7 aqui, ok? Ohms. Então, na verdade, esse valor aqui, ó, vai ser igual aqui a minha resistência total, né? Ou seja, eu tenho um circuito, aqui continua 48 volts, e essa resistência total aqui é quanto? 2,727, ok? Eu posso dizer o seguinte, que a resistência total, vamos escrever aqui a resistência total, é igual a quanto? 2,727 ohms. E qual seria a corrente total? Bem, nós iremos aplicar aquela fórmula do triângulo que eu já ensinei para os senhores, tá bom? Aqui, ó, eu tenho a tensão, que é a resistência vezes a corrente. O que eu quero calcular? Quero calcular a corrente. Então vai sobrar o quê? V sobre R. Então aqui eu tenho o seguinte, corrente, que é a corrente total, tá? É igual a tensão, que é V sobre a resistência total. Ou seja, a tensão aqui é quanto? 48 volts. E a resistência total, 2,727 ohms. Dividindo isso aí fica quanto? Dá um valor aproximado de 17,6 amperes. Ou seja, na prática eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma resistência total que nós calculamos aqui, ó, que é quanto? 2,727
Eu tenho uma corrente total aqui, ó, que é quanto? 17,6 amperes. E eu tenho a tensão aqui de quanto? De 48 volts. O que falta calcular? Falta calcular a corrente que desce aqui no resistor 1, que desce no resistor 2 e que desce no resistor 3. Vamos lá? Vamos para esse cálculo? Como eu já havia dito em aulas anteriores, o circuito paralelo ele é um divisor de corrente. Ele é um divisor de corrente. A tensão em um circuito paralelo é a mesma, ou seja, em cima desse resistor 1, eu tenho a tensão de quanto? 48 volts. Em cima do resistor 2, eu tenho a tensão de quanto? 48 volts. Em cima do resistor 3, eu tenho a tensão de quanto? 48 volts. Ou seja, a tensão no circuito paralelo em cima dos resistores é a mesma. O que vai diferenciar é o quê? A corrente, de acordo com o valor de Qi do resistor. Então, aplicando novamente aquele nosso triângulozinho, tensão, o que é? É o produto da resistência vezes a corrente. Como eu quero a corrente, vai ficar quanto? Vai ficar a tensão sobre a resistência. Então, aqui, ó, corrente que desce no resistor 1 vai ser igual a tensão, que é a mesma, não é isso? 48 sobre a resistência 1. No caso aqui, eu tenho 48 volts dividido pela resistência 1, que é quanto? 5 ohms. No caso aqui, 48 dividido por 5 vai me dar quanto? 9,6 amperes. Já a corrente 2, novamente vai ser a tensão sobre a resistência 2. A tensão, como é a mesma, aqui eu tenho 48. 48 dividido pela resistência 2, que é quanto? 10 ohms. Ou seja, aqui eu tenho 4,8 amperes. Já a corrente 2, aliás, a corrente 3, vai ser a tensão dividido pela resistência 3. Ou seja, a tensão é 48, a resistência 3 é 15, que é igual a 3,2 amperes. Ok? Então, na prática, você chega à seguinte conclusão, que a corrente total do circuito é essa aqui, ó. Por exemplo, aqui a corrente I, que é quanto? 17,6. Aí vem uma corrente 1 aqui, ó, desce um pedacinho para cá, que é quanto? Que é 9,6. Aí o restante vem para cá, ó. Quanto é que vem para cá? Vem 17,6 menos 9,6, ok? Nesse caso aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8 amperes, não é isso? Vem 8 amperes. Esse 8 amperes vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui e vai se dividir. Ou seja, aqui na corrente 2 vai descer quanto? 4,8. Ok? Então aqui, ó, desce 4,8. Aí para cá vem quanto? Vem 8 menos 4,8. Nesse caso aqui, 8 menos 4,8 dá quanto? Dá 3,2. Aí essa corrente vem aqui, ó. Aqui ela já não vai se dividir não, tá? Ela já vai descer aqui, ó. 3,2. Que na verdade foi o que calculamos aqui, ó, na corrente 3. Aí chega aqui, ó. 3,2. Nesse nó, desce mais 4,8. Aí, no caso, ela fica sendo quanto? 8 amperes. Mesmo lá de cima aqui, ó, tá vendo? Aí quando chega nesse nó, ela vai se unir. Aqui desce 9,6 mais 8. Volta a ser quanto? 17,6. Então aqui, gente, nós fizemos a análise completa de como é que funciona o circuito em paralelo. A ideia é essa. Ele é um divisor de corrente. A tensão permanece a mesma. Em aulas futuras, nós iremos calcular a potência em cada um dos resistores, trabalhando tanto com o circuito série quanto com o circuito paralelo. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, fique com Deus e até a próxima.